Seja bem-vindo ao Pod Access, o podcast criado para levar a você informações sobre as melhores oportunidades acadêmicas de pessoas que já estiveram no seu lugar e foram aprovadas nelas. E falando em oportunidades acadêmicas, não tem tema melhor para começar que o próprio Oportunidades Acadêmicas, que é a famosa mentoria do Education USA, né? E para falar do APP, a gente trouxe aqui duas opportunities e membros da Access Plus, que são a nata do APP, né? Então, antes de tudo, vou pedir para elas duas se apresentarem. Oi, gente, meu nome é Paula Borges, eu tenho 19 anos e eu faço parte da mentoria do que esqueci. Oi, gente, eu sou a Camille, tenho 19 anos também e também faço parte do Access Plus. Eu vou me definir um pouquinho para vocês entenderem o meu background e que eu vim também de uma realidade de low income, né, que a gente está acostumado a se referir no mundo da application. E, inclusive, eu esqueci a tradução agora. Isso é tão baixa renda. É de baixa renda. Isso sempre acontece. Enfim. Então, eu estudo no Instituto Federal da Bahia. E eu fundei o meu Grow Up quando eu tinha 16 anos. Desde lá, fui selecionada para os Jovens Embaixadores. E tenho trabalhado nessa área de ativismo de gênero. E essa é a minha paixão. E é por isso que eu decidi dar uma chance à application, para ver se eu consigo crescer mais ainda nessa área. Aí acho que seria interessante também a Paula dar um pouco mais de contexto também. Complicado, né? Então, eu me formei no Colégio Pedro II no ano passado e minha área é economia/política pública. Tudo nesses meios, mas eu também já faço pesquisa em física. Então é bem complicado. Eu sou do Rio de Janeiro. É isso. E a primeira pergunta que eu tenho para vocês é: o que é oportunidades acadêmicas? Bom, o Oportunidades Acadêmicas é um programa da Education USA. Education USA, por si, é uma iniciativa do Departamento de Estado dos Estados Unidos. E o foco do programa é oferecer apoio financeiro e acadêmico para alunos de baixa renda, não só do Brasil, mas de vários países do mundo, para efetuar as aplicações para as faculdades nos Estados Unidos. Tanto para o nosso graduação, mas também para o pós-graduação, mestrado, doutorado, etc. E é isso, eu acho que é um dos únicos programas que eles deixam como. É um requisito muito forte, né? Ser baixa renda, então é muito interessante isso. Gente, sabem por que a Paula sabe falar tão bem disso? Porque a gente é obrigada a gravar, basicamente. Toda vez que a gente entra, eles pedem para a gente gravar, que a Education USA é a fonte segura de informações sobre oportunidades acadêmicas nos Estados Unidos, etc. Então, a gente basicamente já nasce alfabetizado no Opportunity Funds. Quando a gente entra na primeira reunião, a gente nasce já. Once an opportunity, always an opportunity. Sim, sim, verdade. E vocês falaram um pouco sobre, mas para quem está interessado em aplicar, assim, qual é a elegibilidade para participar de oportunidades acadêmicas? Todo mundo, nesse ano, você precisa estar no terceiro ano do ensino médio ou no segundo, para você fazer o programa no ano que vem, quando você estiver no terceiro, ou no seu ano sabático, mas não tem requisito de idade como outros programas. O único requisito mesmo é você ser baixa renda e estar no segundo ou terceiro ano do ensino médio em 2024. Para alunos de Instituto Federal, né, por exemplo, ensino técnico, eu estou no meu quarto ano, eu apliquei quando eu estava no terceiro ano, então também funciona, gente. Poxa, muito interessante. Então, começando com a nossa próxima pergunta, como é a estrutura do processo de aplicação do APP? É um processo bem grandinho. Eu lembro que eu conheci uma amiga em 2022, do Paraguai, inclusive, que ela passou na faculdade que eu estou aplicando esse ano, e ela me inspirou a aplicar para o Opportunity Funds do Education USA. E aí eu fui aplicar, ela falou, tenta, né? Vamos ver como é que funciona. Foi em 2022, eu tinha acabado de ser aprovada no Jovens Embaixadores, e eu não... Tipo, eu tava no segundo ano ainda. E eu fui fazer. E eram tantas coisas que eles pediam que eu fiquei assustada. Mas depois eu percebi que era uma preparação para a própria application. Então faz sentido, né? Eles pedem para você colocar suas despesas, pedem para você enviar comprovante de renda, pedem para você escolher uma redação para você escrever, uma redação parecida com a do Common App. Pedem também para você gravar um vídeo falando, né? Para que eles possam ver, porque eles não têm como pedir sua proficiência em inglês, já que são alunos de baixa renda que não têm acesso, e não tem como mostrar a proficiência de inglês deles de outra forma por uma prova, né? Então, são uma série de
de requisitozinhos que você tem que preencher lá no formulário. E aí, você preenche todo esse formulário e você vai revisando. O formulário salva. Então, ajuda bastante, porque esse formulário vai salvando com o tempo e você não perde as atualizações que você fez. Então, são bastante boxes. Eu não me lembro ainda de todos. Não me lembro de todos. Só sei que eu demorei um tempinho para fazer e tem que tirar um tempinho realmente, mas vale muito a pena, gente. E a minha próxima dúvida é sobre, assim, como são as etapas e que dicas vocês têm para os estudantes que vão participar da primeira, da segunda e talvez terceira etapa? O programa, acho que a Camille pode falar mais depois, se eu esquecer alguma coisa que com certeza vai acontecer, mas o programa é dividido em 3 etapas. A primeira você vai vai enviar seus dados, então, sobre condições financeiras, sobre a escola que você estuda, suas notas. Então, a maior parte é na primeira mesmo. Além disso, você vai enviar uma redação, que vocês já falaram, e um vídeo de 1 ou 3 minutos, assim, bem curto, em inglês. Se você passar dessa etapa, você vai ir para a etapa de entrevista. Eu acho que aí tem umas perguntas, você pode falar mais sobre a experiência em si da entrevista. E se você passar nessa depois, você vai fazer uma prova de inglês, uma testagem, né? São as etapas que a gente tem que passar mesmo. Em relação a entrevistas, eu tenho alguma dica. Eu estava muito nervosa na minha entrevista. Tipo, eu gosto de dizer que eu sou muito fã do Education USA, porque eu sempre quis. Eu sempre ficava no Instagram deles, eu olhava sempre que eles abriam. Então, dia 1º de dezembro, que foi no ano que eu e a Paula a gente aplicou, eu estava lá. Eu estava na info session que eles fizeram e eu estava lá perguntando, super fã. E foi a primeira coisa que eu falei na minha entrevista. Gente, super fã do Opportunity Funds. E, tipo, eu lembro que foi o Jeff e a Elisa que me entrevistaram, né? E hoje eu tenho contato com eles. E eu lembro que eles ficaram muito felizes, e eu tava super nervosa, eu tava esquecendo as palavras, mas depois eles me disseram que eu fui bem na entrevista. Então, a ideia é, você, primeiro você quebra o gelo e fala, gente, eu tô nervosa, fala o que tá na sua cabeça, e seja você mesmo, sabe? Seja você mesmo, porque a equipe da Education USA te acolhe muito, 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 do Opportunity Funds, no caso, te acolhe muito, muito, e eles estão aí para te apoiar, eles fazem tudo para te apoiar. Eu posso falar um pouco da minha experiência na entrevista. Eu também estava muito nervosa, mas eu acho que eles são muito abertos. E, na minha opinião, não tinha um currículo muito bom, mas o que me fez ser aceita foi realmente na entrevista ser muito sincera. Algumas das perguntas eram, por exemplo, qual foi a sua maior conquista de vida? Por que você quis estudar fora? Deixa eu pensar em outras. Mas eram, tipo, não, era o que você faz no seu tempo livre. Então, e outra que foi que, tipo assim, que eu desabafei, que era o que você gostaria que nós soubéssemos sobre você. Então, eu falei, tipo assim, eu queria muito participar do programa, assim, eu sei que, tipo assim, eu vou tentar meu máximo. E, então, acho que o importante é ser sincero mesmo, como a Camille falou, e é bem tranquilo. O meu foi com a Bruna e com a Átila. E um dos pontos positivos é que eu já tinha visto o Átila antes, então eu falei assim, nossa, então eu fiquei já puxando o saco, né? Falei, caramba, eu me sinto falando com o famoso, não sei o quê. Aí eu acho que ajuda a minha admissão. Ou seja, todo mundo, quando for entrevistado ao PP agora, né, vai falar a mesma piadinha. Sim. Mas a próxima pergunta é como foi participar desse processo, né? Que vocês falaram que é muito longo. Quer falar primeiro, Camille? Ok, pode ser. Eu lembro que eu comecei, dia 1º de dezembro, eu já estava com tudo pronto, porque, como eu disse antes, eu tinha feito meio que um teste de aplicação em 2022, antes de eu aplicar. Então, eu já sabia o que precisava e eu fui preenchendo. Já tinha separado tudo durante o ano, porque era basicamente meu sonho passar na Opportunity Funds. Então, isso acontecer. Então, já tinha tudo prontinho, mas demorou bastante para as outras etapas acontecerem. Isso porque eles revisam com muita calma a sua aplicação. A gente, quando você vai tocar nesse assunto, inclusive depois da nossa viagem para Brasília para fazer o TOEFL, o Jeff, que é um dos coordenadores, ele falou que ele olhou o horário que a gente submeteu à nossa aplicação. Eles olham tudo, tudo, tudo. Eles são muito atenciosos. Então, realmente, a Paula, por exemplo, disse que não tem currículo bom, mas ela tem um currículo maravilhoso. Eles olham o potencial da pessoa, eles olham tudo que a pessoa escreve. Eles olham tudo, 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 tudo. E eles realmente acreditam no potencial da gente. Então, e é do próprio Departamento de Estado dos Estados Unidos, gente. Então, apenas amamos aqui. Sou a maior fã. Então, eu ia comentar uma coisa sobre a aplicação, que eu me lembrei agora.
sobre o vídeo. Tinham 3 prompts, e um dos prompts era o que é uma coisa que você sabe que todo mundo deveria saber. Eu utilizei esse prompt para inserir um pouquinho da minha personalidade. Então, eu falei sobre o mito da beleza da Naomi Wolf, porque todas as mulheres deveriam saber, porque a sociedade deveria saber, e comecei a falar do capitalismo e etc. Então, foi uma forma de inserir a minha própria personalidade. Então, eu realmente não sabia do que falar. Eu achei essas perguntas bem estranhas. Eu acho que era realmente uma pergunta só para ver você falando, mas eu decidi colocar um pouquinho da minha personalidade. Eu acho que eles compraram isso também. Eu acho que realmente valeu a pena. Cara, é uma nostalgia, né? Pra falar, essa questão do vídeo, que eu até tinha esquecido de falar, eu acho que também é diferente, tipo, da Lala, acho que até do Prep, você nem pode digitar. Mas eu acho muito interessante, tipo assim, eu falei de uma coisa muito genérica, que eu nem lembro mais, era tipo, não se sabotar, sabe? Mas eu acho a ideia da, da Camille muito boa, porque meio que você fala, dá um pedaço da sua personalidade. E uma coisa engraçada é que essa fase do vídeo, na verdade, era tipo uma segunda fase antigamente. Mas eles botaram tudo no mesmo lugar. E sobre a experiência, o primeiro formulário foi bem chato de fazer, mas assim, se você tem seus boletins, documentos com imposto de renda, não é tão assim, não é impossível, sabe? É só bom ver com antecedência para você já tirar o que você já sabe. E para mim a redação eu fiquei com muita dúvida porque eu queria fazer maior, então, tipo, eu ficava mostrando pra todo mundo pra ver se estava bom. Mas aí foi isso sobre a redação, sobre o vídeo. Eu fiz uma coisa bem genérica, você nem pode digitar, isso é um ponto importante, pra vocês não esquecerem. Mas eu acho que é isso, você, tipo, só ser sincero nesses 2 pontos, sabe? E se preparar com antecedência. Tinha outra Voltando. parte que eu queria comentar sobre o processo, que eu falei que eles são muito atenciosos em relação à nossa aplicação. Mas uma coisa que eu gostei muito é que eles enviam, a cada fase que a gente passa, eles enviam um e-mail explicando a gente o que está acontecendo. Isso foi uma coisa que, ao mesmo tempo que fazia meu coração bater mais forte, era uma coisa que me fazia ficar mais confortável. E a gente tentava adivinhar. Eu lembro que a gente estava num grupo de, pelo menos, inclusive, eu falei com a Paula. Eu e a Paula, a gente se conheceu antes de ser aprovada. Eu falei, eu acho que ela que me convidou para esse grupo do Application Support. Ah, eu acho que sim. Foi. E aí, é muito engraçado isso, né? Porque a gente tá falando, você vai passar, e a gente acabou passando. Então, apoiem seus amigos, gente, apoiem. E aí, nesse application support, a gente estava tentando adivinhar o horário que saía. Tipo, toda terça-feira, às 4 horas. Nunca era. Não era assim. Mas, enfim, uma coisa muito legal é que eles são bem atenciosos em relação a isso. Então, eles vão enviar e-mail a cada fase que passar, porque são com as 4 fases, pode ser que eles aumentem também, né? Porque no nosso cohort de 2024, eles colocaram mais uma sessão de inglês. Então, aumentou, e a gente começou o nosso programa em março. Então, a gente começou a fazer a nossa aplicação em dezembro, a gente começou só em março. Então, foram alguns meses aí que a gente teve de expectativas e ansiedade. Mas valeu tudo a pena. E você falou que tem essa etapa que é a prova de inglês. Então, falem um pouco sobre... Eu acho que seria legal se falarem um pouco sobre e darem dicas também. Tu fala? A etapa de inglês é que tava me dando mais medo, pra falar a verdade. Mas, assim, não foi tão complicado. Ela, eu não sei se a gente pode falar muito, mas eu vou falar. Ela é dividida em 2 partes, você vai fazer no mesmo dia, e é uma prova síncrona. Então vai ter outra pessoa te avaliando. E primeiro você vai falar um pouco com a pessoa, eu acho que é em inglês mesmo. Eu não lembro se eu falei em português ou em inglês. Mas depois você vai fazer uma redação. Eu não lembro a quantidade de palavras exatamente, mas eu acho que era tipo 200, 150 palavras para 15 minutos, algo assim. Não lembro tipo, a quantidade exata, mas eu não lembro também dos temas. Acho que, na verdade, um tema que eu lembro era: você prefere ter aula com professor de língua estrangeira, com professor estrangeiro, ou seja, nativo naquela língua, ou um professor que é do mesmo país que você? E eu acho que esses prompts vêm da versão antiga do TOEFL. Então, acho uma coisa que é bom vocês verem. E talvez, eu acho que na prova dos jovens embaixadores deve ter tido questões parecidas, assim, na hora da redação. Depois você vai fazer a redação, e no mesmo dia você vai fazer uma folha, tipo uma provinha mesmo, objetiva, com perguntas, assim, para você responder com
a pessoa certa no inglês, ou, tipo, qual verbo combina, tipo, I should ou I would. Você vai responder com, tipo, I might, ou may, coisas assim, sabe? Ou a pessoa, tipo, se é is, ou se é outra coisa. Então tipo, não é tão complicado, não. Pra mim, eu não lembro a quantidade de tempo nessa parte, mas foi, assim, foi tranquilo pra mim, assim, essa parte. A redação me deu um medo, porque você vai fazer nos docs e eles vão tirar qualquer tipo de corretor, sabe? Então é meio, sei lá, é meio estranho usar o doc sem se corrigir automaticamente. Mas assim, eu tô aqui, eu não acho que fiz a melhor redação, não, então pode ficar tranquilo se você tem inglês ok. Isso foi bem engraçado para mim, porque eu lembro eu lembro de todos os processos, porque para mim entrar no Opportunity Funds foi um sonho. E aí a minha entrevista de inglês foi com a Elisa. E a Elisa estava olhando lá, falou: retire todos os corretores de grammar que você tem. Eu tirando todos, tipo, era um montão. Era um montão. Era um montão que tinha. Eu fiquei me sentindo muito insegura, assim. Mas a primeira fase da prova, como a Paula disse, é uma fase bem mais tranquilinha. Só você vai marcar, são várias opções. Você nem vai escrever, você vai marcar. Tem as opções lá do que está corretamente gramático, né? Gente, perdão, falei errado. Troquei aqui, perdão, isso acontece. E a minha prova foi o meu prompt. Foi, acho que você preferiria ser, você acha que dinheiro traz felicidade, alguma coisa assim. Foi bem crítico. Nossa, caramba, complicado. Mas realmente parecem aquelas perguntas que a gente vê no TOEFL, né? Parecem mesmo. Então, assim, se vocês quiserem estudar, a gente recomenda pelo TOEFL. Inclusive, provavelmente o app faz, porque eles dão um TOEFL normalmente, né? Pelo menos é um histórico eles darem um TOEFL. Às vezes eles dão um DET, mas é o histórico eles darem um TOEFL. E a prova é realmente inspirada nisso. E assim, falando de aplicação, né? O que vocês acham que fizeram vocês serem aprovadas no programa? Para mim, além da entrevista, como eu já falei, que eu estava muito entusiasmada, eu tentei ser muito alegre, né, como eu disse, e também eu acho que é só para as pessoas que vão tirar um gap year, mas era um formulário que eu acho que era depois da primeira fase ou depois da segunda, em que você tinha que dar algumas informações extras, e principalmente sobre o planejamento do seu ano. Então, tinha uma parte que você tinha que fazer um texto, eu não lembro das outras perguntas, mas a parte principal, assim, era fazer um texto sobre o planejamento, e eu falei, assim, muita coisa, sabe? Eu tinha muita ideia do que eu queria fazer, então acho que isso foi uma coisa importante, porque mostra o comprometimento com o programa e com esse momento que é difícil, né, que é o ano da aplicação. Então, acho que além da entrevista foi essa parte do formulário sobre o planejamento. Eu acho que o que me fez destacar foi que a todo momento eu estava realmente, como a Paula disse, muito entusiasmada muito feliz e muito ansiosa sobre o processo. E eu também tinha meus objetivos muito claros desde o começo. A minha redação, inclusive, foi Why this major, né? Por que você quer fazer essa faculdade? E aí eu escrevi sobre uma das minhas maiores inspirações históricas, né? Que é a matriarca da independência, Leopoldina. E eu expliquei por que ela me inspirou a estudar história e estudos de gênero. E eu segui essa mesma narrativa. Então, foi uma coisa que conseguiram ver, uma certa consistência, né? Na minha narrativa, e os meus objetivos estavam muito claros, eu sempre deixava eles claros. Então, eu acho que isso também faz muito sentido para eles verem o seu potencial. Muito interessante. E já que já abrangimos praticamente tudo de aplicação, a minha próxima pergunta é: quais são os benefícios do app? E guardem a viagem para a próxima pergunta, hein? Então, falem aí quais vocês acham que são os benefícios e o favorito de vocês. Então, eu vou começar. Os benefícios do app, primeiro é que você não vai ter nenhum gasto em relação à aplicação. Eles vão cobrar tudo, eles vão cobrir todos os gastos mesmo, então é uma preocupação a menos. Então, para mim, isso com certeza foi uma coisa muito positiva. Por exemplo, na hora de fazer o SAT ou o TOEFL, a gente tinha dinheiro para lanchinho, para almoço, para Uber. Então, todo tipo de custo realmente é coberto. Então, isso é uma questão muito interessante. Outros benefícios é que você vai ter uma comunidade muito próxima, assim, dessa parte mais social. É uma comunidade muito próxima, você tem contato muito grande com os coordenadores, mas também, voltando para a parte financeira, é que quando você passar na faculdade,
é a única mentoria que vai te dar um apoio financeiro nesse pós-aprovação. Ou seja, para você tirar seu visto, o seu passaporte, se você não tiver, e os seus, qualquer tipo de custo para ir. Você vai ter, na verdade, ganhar um dinheiro para você se acomodar nos Estados Unidos na sua faculdade. Então, eu acho isso muito interessante. São os benefícios assim principais para mim. Eu acho que um dos maiores benefícios é que é do próprio Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então, eles têm aquele selo oficial. E se eles te escolheram, pelo menos é assim que eu penso, né? Se eles te escolheram, é porque você realmente tem potencial para ser aceito numa universidade, porque o Education USA que organiza, por exemplo, as feiras do próprio Education USA, eles têm contato com admissions officers, eles sabem muito sobre o processo. Então, tem isso também. Uma das coisas que eu mais gostei foi da minha própria advisor. Eu tenho uma advisor só para mim, e isso é muito bom, porque eu tenho alguma dúvida, eu vou lá, chamo ela. E outra coisa, eu não sei se isso teve nas outras edições, mas esse ano a gente tem uma coisa chamada English Teaching Assistant, que é um assistente de inglês que vai te ajudar com suas redações, com qualquer dúvida que você tenha. Isso é muito legal também. Então, é um suporte em relação à sua aplicação, um suporte em relação ao seu inglês. E a gente também teve uma preparação para o TOEFL, que foi muito legal, que a gente teve acesso a uma GUSH para a gente fazer o TOEFL. Então, esses são alguns benefícios, mas o que eu mais realmente gostei foi da comunidade, dos coordenadores serem muito próximos e dos próprios alunos se apoiarem uns aos outros. E agora, né, perguntando sobre o que todo mundo de todas as outras mentorias tem inveja, né? Que é claro que é a viagem, encontrinho em Brasília. Então, eu quero perguntar como é essa experiência, porque eu vou deixar elas falarem mais sobre, mas se vocês não sabem, os mentis do OPP, eles ganham uma viagem com tudo pago para Brasília. Falaram que tem hotel de luxo e tal, mas vamos deixar elas falarem, né? Tá, então eu vou falar sobre isso. Para mim, com certeza foi a parte mais legal do programa de longe. Foi muito, muito, muito bom. Então, nos outros anos, os alunos iam para fazer o ACT, né? Mas no nosso ano foi o TOEFL. Então, a gente teve um encontrinho, um workshop que se fala, que durou acho que 3 dias ou 2 dias e pouco. E foi em Brasília, foi muito legal. A gente participou de várias dinâmicas. O primeiro dia foi muito. E aí, tipo assim, eu tenho outras pessoas do Rio, então assim, eu já conheci gente no aeroporto. Aí eu cheguei lá, eu vi a Camille, eu vi outras pessoas, a gente pôde almoçar junto. E além de fazer a prova com outras pessoas, que para mim foi assim, me deixou mais calma, com certeza. Eu estar num ambiente meio que familiar, por mais que você só conheça essas pessoas por 2 dias, pessoalmente. Uma das coisas que eu gostei foram as outras dinâmicas que eles fizeram, como avaliar seu personal statement, dar dicas sobre isso. Achei uma dinâmica para avaliar um perfil de um OPP do ano passado, como administram os officers das faculdades. A gente pôde falar teve um momento assim, de recados das equipes do workshop. E assim, foi muito, muito, muito bom. O hotel também era bem legal. Mas Brasília, o único ponto negativo é que era muito seco, né? Brasília é muito, muito seco. Eu perdi toda a minha voz com o TOEFL. Assim, nunca tinha perdido minha voz tanto desse jeito, sabe? Mas foi muito bom. A gente viu divertidamente os dois. E foi muito bom, foi muito bom. Nossa, gente, é verdade. Eu tinha esquecido que a Paula foi o ícone da nossa viagem. Foi um símbolo a Paula perder a voz. Eu lembro que foi muito engraçado, porque assim Um que a gente ícone. terminou, porque no dia anterior tava todo mundo. É uma das coisas mais maravilhosas sobre o programa. A gente é muito amigo no outro e a gente não necessariamente se conhecia, mas eu sentia como se a gente fosse uma grande família. E no dia anterior a gente estava ensaiando as speaking questions. Todo mundo estava ensaiando. Nossa, esse vídeo. Maravilhosa. Aí no dia seguinte, depois ela terminar de fazer o TOEFL, acabou a voz. Tá Parece bom. que foi uma coisa do destino. Enfim, foi muito legal. Eu acho que nessa viagem eu sinto que a gente foi muito, muito mimado, assim, porque a gente foi tratado com muito carinho. Eu lembro no dia anterior que a gente foi jantar todo mundo junto e o Jeff perguntando como a gente estava se sentindo em relação à prova, que não era o fim do mundo, realmente deixando a gente seguro em relação a isso. No dia seguinte a gente foi fazer, a gente brincou, a gente teve algumas experiências com inteligência artificial. Foi muito legal na Nossa, é casa. verdade. Foi tudo muito maravilhoso. E foram só 2 dias, mas para mim durou muito. E eu fiquei me sentindo super energética pelas outras semanas, de tão ansiosa que eu estava de ter vivido essa experiência, que foi maravilhosa. É verdade. Nossa, você nem falou que a gente quase foi expulsa da piscina. No caso, a gente foi expulsa na área da piscina num dia lá. Assim, com muitas aventuras. E a gente, assim, na hora do jantar,
todo mundo comprou uma coisa, então foi tipo assim, um jantar gigante, foi um banquete. Aí as pessoas falavam, você quer pizza? Não sei o quê. Então jogava Uno. Aí no dia antes da prova, a gente estudou até tarde, fez uma rodinha assim no canto escuro, só pra treinar, como a Camille falou, pra treinar o speaking. Então, e todo mundo falando ao mesmo tempo, porque no Sopo acontece isso, né? Então foi muito, muito bom. Foi assim, a melhor parte. Eles foram muito generosos com o nosso dinheiro, porque eu lembro que eu recebi uma Verdade. quantia que nem gastei, sobrou um dinheirão ainda, e eu tava tipo Verdade. assim, tudo tinha coberto pra gente, toda a comidinha que a gente precisava estava coberta, então assim, realmente não temos o que reclamar. Verdade. A gente nem economizou, a gente foi no Bate de Latte, foi nos melhores assim, lugares. A gente comprou Eu sorvete trouxe de 30 comida reais. pra casa. Aham. Eu pedi o mesmo milkshake que você, aliás, eu lembro, tá muito bom. Do crente ao ateu, né? Do prep e do Braser, todo mundo tem inveja dessa viagem, né? Ai, nossa. Eu teria também, foi muito bom. Em comparação com todas as outras mentorias, o que vocês acham que é o diferencial do app? Eu diria que, tipo, primeiro é que a cohort é bem menor, então você vai ter uma conexão maior com. Não necessariamente, né? Você também tem uma conexão muito grande com os amigos do PrEP, mas eu acho que é bem interessante ser de uma classe, né, menor, e você ter uma conexão maior com os coordenadores, além de ter porque você tem seu próprio advisor, mas você tem uma conexão maior com seus coordenadores, porque eles têm menos assim, mentis para tratar. E assim, em relação, eu faço a brasa, e eu acho que a diferença é que você vai ter. É bem estruturado o programa, sabe? Então, é uma troca, mas para mim funcionou muito com uma pessoa de procrastina, que tem dificuldade com prazos, é que é tudo muito organizado, sabe? Então tem um calendário, eles vão te dar o auxílio para você ver documentos anteriormente, para você ver o topo já tipo em junho, para se livrar disso logo. Então eu gosto muito da organização de ser de uma comunidade um pouco menor. E além da viagem, isso eu gosto muito da. Eu acho que seria isso, da conexão, da comunidade menor, além da questão financeira, né? Que a gente não precisa pagar nada. Eu também concordo com a Paula. Para mim, a maior diferença é que é tudo organizadinho. Vocês podem ter uma impressão de que seja um programa muito controlado, mas para mim, totalmente coube nos meus objetivos. Eu sabia o que o programa esperava de mim, né? E eles têm umas metas que a gente tem que seguir também. Mas eles são muito bons em relação a isso. Eles realmente têm reuniões com a gente falando, tá tudo bem. Eu lembro que eu tinha uma reunião com o Jeff falando sobre o quão eu tava insegura em relação ao TOEFL, e ele foi e me acalmou, falou como que eu podia lidar com ansiedade, me encaminhou para alguns determinados métodos que eu podia fazer, etc. Então, isso me ajudou muito, porque o programa está realmente bem estruturado. E a maior diferença, na minha opinião, é que é um programa para jovens de baixa renda. Então, eles Nossa, têm todo o verdade. suporte que você precisar para baixa renda. Eles não vão deixar que nada falte para você. É verdade. Eu só não falei sobre. É uma coisa que eu só quero completar o que eu disse antes, já que a Camille falou sobre, é que é um programa bem estruturado, mas, por exemplo, eu estou tendo muita dificuldade com as redações, mas eles ainda assim abriram, tipo assim, flexibilizaram os prazos para acomodar você. Se você não vai bem na prova, eles vão ver outras circunstâncias, outras possibilidades. Se você tem dificuldade na redação, eles vão fazer outras calls para tentar entender a sua situação. Então, acho que é o melhor dos dois mundos, sabe? Tem uma flexibilidade se você tiver um problema, porque eles sabem que você é um ser humano, e ao mesmo tempo, ou seja, um suporte muito grande, mas ao mesmo tempo é bem organizadinho, sabe? A próxima pergunta é: por que vocês escolheram oportunidades acadêmicas? Então, inicialmente, eu tinha feito a minha aplicação para o PrEP, porque o PrEP também é muito organizado, não pede para nada para o app, e eles começaram o processo bem anteriormente, e eu passei no PrEP. Só que o meu sonho sempre foi oportunidades acadêmicas, porque eu tenho background com o próprio. Não vou dizer um background com o Departamento de Estado, né? Mas eu fui já embaixadora. Então, eles fizeram toda aquela propaganda do Education USA para mim e oportunidades acadêmicas. Então, eu já fiquei apaixonada. Eu não sabia que o PrEP existia, eu fui descobrir depois. Eu passei no PrEP e comecei a fazer a mentoria e gostei bastante da mentoria, mas ainda era o meu sonho oportunidades acadêmicas. E eu não sabia desses outros benefícios que tinham. Eu acho que era só pelo fato de realmente ser oficial dos Estados Unidos e também pelo fato de eu ter tido essa propaganda do próprio Jovens Embaixadores que me fez apaixonar pela mentoria, porque eu conhecia meninas que estavam na faculdade, que eu queria, eram duas, na mesma faculdade que eu quero passar, que foram de oportunidades acadêmicas. Então eu falei, é o caminho para mim.
Então, foi por isso. E eu lembro que eu tive uma reunião com a coordenadora do PrEP e ela me perguntou por que eu quis sair. E eu expliquei que foi por causa dos jovens embaixadores e por causa dessas garotas que fizeram essa mesma mentoria, que é Oportunidades Acadêmicas, e estão na faculdade dos meus sonhos hoje. Então, teve isso. Eu também passei na UP, que foi a University Placement, mas eu escolhi ficar na Oportunidades Acadêmicas só porque, como eu já disse, todas essas outras razões, né? Eu acho que eu já tinha bem... Quando eu tenho um objetivo na minha cabeça, eu mantenho ele. E para mim tá sendo um sonho, né? Participar da Oportunidades Acadêmicas, perdão, gente. Pra mim, eu também tinha aplicado pro PrEP, mas eu não tinha passado. Eu tinha ficado assim, desolada. Eu fui pra lista de espera. E eu acho que isso é um assunto para outra call. Mas a lista de espera do PrEP é bem complicada e é um processo longo, assim. Você tem que fazer SAT e tal. Você tem que aplicar de novo em maio e os resultados saem em dezembro. Então é uma maratona, assim. Mas aí eu tinha ido para a lista de espera do PrEP e eu vi sobre esse programa do Oportunidades Acadêmicas. E quando eu vi sobre, tipo assim, eu não conhecia antes, na verdade, eu lembro da minha irmã ter aplicado, da Esther ter aplicado, mas eu fiquei com preguiça na época, então eu não tinha aplicado no ano passado ao meu. Aí eu vi, achei muito legal, apliquei e foi assim, eu passei, graças a Deus, aí eu saí da lista de espera do PrEP porque cruz credo, fazer outra aplicação, sabe? Tava cansada. Não, cruz credo do PrEP não, acho muito legal, sabe? É, mas aí eu não escrevi no Universal Placement, mas também foi muito competitivo, então não acho, não sei, complicado. Mas eu me inscrevi na Brasa, porque o app é uma coisa que a gente não falou, mas que o app não é exclusivo. Então, por exemplo, a Camille não poderia, tinha que escolher entre o P, entre o app ou o PrEP, porque o PrEP e o University Placement não aceitavam outras mentorias, eu acho. Ou só, eu acho que não aceitam, né? Não aceitam Mas nenhuma grátis, é mais simultaneamente. grátis. Aí mas o app aceita. Aí eu fiz Brasa com o app. E assim, eu acho que ela se complementa muito bem, porque a Brasa me dá muito mais flexibilidade, mas não dá tanto apoio financeiro que eu precisaria, sabe? Eu vi pessoas que ganharam um financial aid não suficiente para mim, porque eu sou bem pobre. Então, foi muito. Eu escolhi fazer as duas por isso. E o processo, como eu tinha feito Brasa Breve Fundamentos no ano anterior, o processo era muito mais fácil, sabe? Do que eu aplicar para o Américas direto. Mas a diferença é que realmente a Brasa tem muito mais flexibilidade. É uma iniciativa, assim, dos próprios estudantes. Então, às vezes, é meio instável. O que, para mim, eu acho também bom, por outro lado, porque aí você pode, sei lá, escolher. Não precisa definir uma cola de lixo numa data específica, mas uma troca, né? Então, eu acho que elas complementam muito bem. E eu faria as duas se eu pudesse, sabe? Se eu tivesse passado, eu faria as duas, mas eu não passei no PrEP, eu não apliquei para o University Placement, aí eu fiz Brasa e UPP pra misturar, né? Uma coisa muito legal da Brasa, que a gente vai falar em outra call, né? Pelo amor de Deus. Eu não vou falar, eu já indo pra outra mentoria. Mas é pelos cafezinhos, né? Então eu queria pegar os dois e foi isso, assim. E agora sim, a última pergunta é que para todo mundo que está assistindo e está já muito animado para aplicar para o app, já que na data que a gente está gravando, né, no dia seguinte, amanhã, dia 18, as inscrições abrem para a próxima edição. Então, que dicas vocês têm para essas pessoas que estão assistindo e querem aplicar para o app e ir para Brasília? Eu vou falar rapidinho, mas a primeira coisa que a Camille falou e que ficou na minha cabeça é para você já preencher tudo que você já tem agora. Porque então todos os seus gastos, você vai ter uma parte sobre gastos da casa, da household, todos dados pessoais, de escola. Se você puder fazer redação também, eu acho bom, mas se você pode mudar, né, a sua percepção até o fim. Mas acho que o máximo é bom adiantar. Tipo, e se você e focar também em melhorar seu perfil, se tiver alguma você acha que tem alguma pendência. Então, mas o importante é acho deixar bem adiantado tudo, porque é um dos fatores que eles levam em consideração. Tem muita gente que passou que enviou no último minuto, teve gente que passou no último minuto da prorrogação. Mas eu acho que é uma coisa que eles valorizam, ser bem pontual, e além da pontualidade, eu diria que é realmente uma narrativa. Eu era, tipo assim, eu atirei para todos os lados, sabe? Eu quis fazer física, eu quis fazer, mas o meu ponto era economia e eu falei sobre isso na redação. Como que física não me satisfez muito e como é que eu cheguei na economia, então acho que é importante ter esse arco, como a Camille falou, e tipo assim, ouvindo as coisas que ela fez, eu com certeza já aceitaria, sabe? Então isso é uma coisa que você tem que ter de consideração, como seu background te levou a ter seu futuro curso,
e apreciar bem o programa, que é uma coisa que eles tipo, valorizam, o demonstrate interest. Eu acredito que a dica que a gente mais tem que levar em consideração é acreditar no seu potencial, acima de tudo, né? Que é uma coisa que eles também valorizam, você acreditar em si mesmo. É um processo que ele é grandinho, como eu falei, foi de dezembro até março pra gente. Então, é um processo que vai ser um pouco cansativo. Acredite no seu potencial, essa é a minha dica, e as palavras da Paula também faço as minhas. Então, foi isso. Primeiramente, muito obrigado, meninas, por terem vindo. Muito obrigado por você, por ter assistido até aqui. Você com certeza vai ver a carinha de pelo menos alguma de nós nos próximos episódios. E se você quiser continuar a ter acesso a episódios como esse, de pessoas que passaram nas oportunidades e vão te dar as melhores dicas, siga as redes sociais da Access Plus e fique de olho pro próximo episódio. Então é isso. Muito obrigada, Camille, Paula e você que está assistindo. E te vejo em breve. Tchau.